Olá, meus queridos! Espero que todos estejam bem. Estamos aqui na quinta-feira, dia 21/11/2024. Notícias maravilhosas e notícias tristes também. Oh, meu Deus do céu! Tudo junto, professor? Pois é, tudo junto. Rapaz do céu, vamos começar com as notícias tristes para depois nós andar com as notícias maravilhosas? Porque aí a triste é suprimida pela maravilhosa. Eu acordei hoje, bem cedinho, e a primeira coisa que eu vejo na internet é que a minha querida tia faleceu. Ela é tia minha e tia da minha mãe, né? Então era aquelas tias avós, né? Que a gente chama de tia-avó. Eu lembro que eu posava muitas vezes na casa dela, dormia lá, ficava lá, passava umas coisinhas. Ei, minha tia Laíde faleceu. Vai ser enterrada, não sei que horas, só sei que o velório começa às 9 horas da manhã e também não sei nem como é que eu vou ir para lá vê-la. Espero que o pessoal prorrogue um pouquinho mais aí, né, os enterros. Olha, falando nesse negócio de prorrogar, que dificuldade, gente, que a gente não consegue nem se programar para ir pro enterro. É tão rápido, é tão coisa que a gente não consegue. E aí, eu chego pro chefe, pro patrão e falo assim, qualquer funcionário, vamos lá, imaginar que tem um funcionário, né? Eu chego e falo assim, olha, minha tia morreu, eu preciso sair agora. O dono da empresa fala, mas e aí, como é que eu faço? Eu preciso ter tempo para pedir para outra pessoa te assumir no seu lugar, fazer alguma outra coisa? Eu acho que o jeito que estão fazendo não está muito de acordo, nem muito correto, não. É um pouco desumano a forma que andam fazendo com os enterros por aí. Tá muito toque de caixa, sabe? Morre de madrugada, já começa o velório de manhã e já enterra. Sabe, não dá tempo para a família pensar o que fazer, para onde mandar, o que tem que comprar, o que não tem que comprar, o que tem que vender, o que tem que fazer. Não dá tempo, não dá tempo. É algo assim sem precedentes. Não dá tempo. Simplesmente algo surreal, algo inimaginável. Eu, olha, eu vou falar que vocês que é triste, triste, triste. Mas no caso dessa minha tia, voltando para ela, foi uma libertação. Pensa numa tia que ela parecia uma santa. Essa minha tia, essa aí, ela era como se fosse uma santa mesmo. Minha mãe estava contando o caso que ela foi adotada. E olha só como é que engraçado, né? E a gente nem sabe, né? Depois, quando tá bem velhinha, que a gente fica sabendo, né? Que ela tinha sido adotada na infância e casou com esse irmão da minha avó, né? Que faleceu já, né? Que era o marido dela. Então o tratamento não é assim, ela é de uma família rica. Não. Adotado, só de você ser adotado, você já tem umas coisas. Pelo menos no tempo antigo. Nos dias de hoje já é diferente. Já se entende a coisa. Mas antigamente, moço, você vai falar que ia ser adotado era porque Deus te abandonou. É coisa assim, sabe? Coisa dessas crendices infernais que nós temos aí. E ela teve uma vida muito sofrida, porque os pais, as mães, por ser adotado, não tem aquela coisa do amor, não tinha, né? Hoje em dia já tem, né? Hoje em dia já é diferente, né? É que antigamente as pessoas, eu não consigo cuidar, cuida para mim? As famílias faziam isso antigamente. Nos dias de hoje já não. E aí aconteceu várias coisas assim, né? E ela sofria bastante. Então ela sofreu tanto financeiro. Esse meu tio não era um tio abonado, era um tio que vivia bem simplesinho. E, e ele também era meio rígido tal. Esse meu tio, eu vou falar pra você, ele não era. Ele era daqueles dos antigão, sabe? Que dava umas patadas mais bravas, não sei o quê. E ela sempre, cara, sempre sorrindo, sempre muito feliz e sempre muito calminha, assim, ó. Nossa, ela parecia, se eu olhasse assim, ó. Eu vou falar pra você, uma madre fica pra trás dela. Só o semblante dela era assim de luz pura. É aquela senhorinha, aquela minha tia, essa minha tia, ela é uma abençoada. E minha tia Laide é uma pessoa abençoadíssima. E ela estava com Alzheimer, então ela já não lembrava dos filhos, não lembrava de nada. E teve mais um AVC, ela já tinha tido um AVCzinho, teve um acidente vascular, né, cerebral. E nessa brincadeira ela pegou
E nessa brincadeira ela pegou e se precaveu, né? Se precaveu, ela pegou e se precaveu, ela pegou e ficou mais quietinha, né? Só que ela ficou no estado de hospital, internada, ficou um dia, 2 dias, ela já era bem senhorinha, ficou mais fraquinha ainda, né? Do que já era, né? Por ter bastante idade. E a hora que o médico pega e libera, passa um pouquinho de dias e ela partiu, né? Então, eu vou falar para você que eu acho que foi um belo de um descanso para ela. Vou tentar ver qual que é a hora do enterro para eu conseguir ir lá. Ai, Deus do céu, porque senão eu não consigo, nem isso eu consigo fazer, né? De tão corrido que é, de tão maluco que é as coisas. Mas vamos que vamos. Notícias boas agora. Apesar que não deixa de ser uma notícia maravilhosa o desencarne dessa minha tia. Porque, meus queridos, quem sabe como é que é do outro lado, isso é uma notícia abençoadíssima, viu? É que é triste pros filhos, né? Mas eu, no caso, que já fazia um bom tempo que não via ela, então, né? Vamos lá. Ontem teve atendimento lá em Jaguariúna. Eu achei que ia vir só umas 6 pessoas, ainda falei assim, eu acho que vai ter umas 6 pessoas. Gente, foi contabilizado lá 31 pessoas. Sem contar com as pessoas que estavam ajudando no atendimento, né? Então 31, mas de tudo tinha 35, né? E teve gente que não foi atendida, mas então teve uma pessoa que não quis, falou, não, eu tô bem, não preciso entrar, tal, não sei o que, ficou lá conversando. Então tinha algumas pessoas ali, né? Mas foram 31 pessoas de atendimento. Eu fiquei muito feliz, né? Porque a gente tava com uma expectativa, eu falei, não sei se vai vir, porque aquela pessoa que tava desesperada escolheu ir viajar lá pra praia. E tá lá pra praia, lá, sei lá se voltou, se não voltou. O outro que não sei do que também, eu só vou voltar na quinta, agora vai voltar só hoje. Então eu fui deixando, né? Bom, ou seja, a pessoa deu prioridade para passear para a praia do que para resolver um problema de saúde. São coisas da vida, né? Cada um cria a prioridade que quer da vida. É lamentável, mas é o que está acontecendo e é a realidade. Mas quem foi, graças a Deus, teve bastante graças ali. Pode ter uma ou outra pessoa, pelo que o relatinho que eu já tive, que uma ou outra pessoa que saiu de lá sem nada maravilhoso, de repente voltou uma dorzinha, um probleminha, mas acredito que questão de tempo a coisa vai se realinhando e vai se resolvendo. Outras pessoas chegou lá sem conseguir andar, parecia um preto velho assim, andando tudo encurvado, lá com travamento, tudo não sei o quê. Saiu de lá não andando numa felicidade, tudo destravado, uma benção divina. Meus queridos, o que acontece é o seguinte. Parece que o espiritual está me jogando tudo para essa versão de estou pegando fama, nessa versão mais voltada para ossos, músculo, não sei o quê. Cada um vai para um setor, né, das cirurgias espirituais. E aí, então tinha, por exemplo, tinha um caso lá que eu fiz a cirurgia, eu falei, ainda tá doendo? Aí a pessoa, ainda tá um negocinho de nada. Eu ia só lá fazer assim, ó, pum, só assim, ó, fazer assim, ó, de nada, tchum. Falei, agora sumiu. Era algo impressionante. É tipo assim, se você tirar a dor com o dedo, você fala assim, ó, tirar, e a pessoa falou, sumiu. Coisas assim aconteceram. E tudo, praticamente 80% das pessoas que foram lá, acho que foi 80, 80 pessoas, foram voltadas para essas questões musculares de ossos, não sei do que, essas coisas de dores, seja dor no ombro, dor no braço, dor não sei o que, com essas dores de muscular. E os outros 20%, você coloca aí uma outra com uma doença diferente, tipo de... muita gente está tendo coisa de tireoide, muita gente, viu? Isso aí, olha, tá virando uma coisa assim para tudo quanto é lugar, hein? Bastante coisa de tireoide, tem bastante coisa, né? De olho apareceu um. Que mais? E aí tem bastante gente que tem umas coisinhas aqui, outra colar, tem, sabe, uma coisinha assim? Mas é bastante gente com problema de coluna, joelho, essas coisas assim, né? De dores, né?
Depressão também apareceu bastante gente. Aí eu deixava pro Walter, né? Pro Dr. Walter lá, pro meu irmãozinho. Aí ele ia fazendo as coisinhas que tinha que fazer lá. Então ele me ajudou demais da conta. Pelo amor de Deus, acho que foi a melhor coisa que eu fiz foi ter feito em Jaguariúna. Porque se eu tivesse feito aqui em Campinas, eu não ia conseguir fazer o atendimento que eu fiz. E não ia conseguir dar os resultados que foi dado lá. Porque precisava dar umas esticadas nas pessoas. E no chão não dá, né? Teria que colocar uma maca para fazer. Então lá, como tinha maca, já tinha toda a estruturinha. E o lugar dele é abençoado, né? Um lugar harmonioso, né? É um lugar bem gostoso. Foi feito assim com boas energias, de uma forma incrível e maravilhosa. Depois nós saímos de lá, ficamos até mais ou menos... Olha, cheguei lá 8 horas, já tinha 2 pessoas para atender, você acredita? E aí eu cheguei, subi, já chegou mais gente... E aí eu fui só me preparando, esperando o espiritual. A hora que o espiritual chegou, os espíritos chegaram, eu falei, já podemos começar. Aí começamos bem antes, começamos às 8h15, por aí, 8h20. E aí fomos até meio-dia e 15, meio-dia e 20. Depois saímos para almoçar, batemos bastante papo e voltei embora. E graças a Deus o pessoal ajudou, as ajudas das pessoas foi suficiente para pagar o almoço nosso, né? Nosso almoço, e conseguiu pagar o transporte e o pedágio. Então, olha, eu falo para você que Deus provê mesmo, gratidão, que Deus abençoe essas pessoas que ajudaram, porque as pessoas ajudaram a ajudar outras pessoas. Então isso não tem preço, tá? Então entendam isso, vocês não me ajudaram, vocês ajudaram o espiritual para ajudar bastante pessoas. Combinado? Muito bem. Que Deus abençoe muito vocês que ajudaram, tá? Então teve essas questões, essas situações que a gente tem que ficar muito grato, né? Que Deus abençoe muito. E batendo papo lá com o Walter, e eu falei assim para ele, ó, você vai começar a ver assim como se fosse flashzinho, você vai ver onde que tá as coisas, fica brilhando, como se fosse o negativo de foto. E aí ele pegou e falou, cara, eu vi assim, você ia passando assim, eu ia vendo você abrindo, como se você fosse abrindo a pele e tal, não sei o que, até chegar onde que tava, e onde tava brilhando. E de repente você passava assim, você tirava, sumia o brilho. E aí sumia o brilho, sumia a dor, sumia as coisas. E a hora que você apertava a mão das pessoas, eu via brilhar atrás nas costas, onde que era. Eu chegava na pessoa, é aqui, né? A pessoa, ai. Aí a pessoa, ai, ui. Como é que é, né? As ligações que tem no braço reverte para todas as outras partes do corpo. É algo impressionante, né? Coisas que eu vou aprendendo com o espiritual, e aí a gente vai fazendo todas as manobras, fazendo as coisas, e vai acontecendo. Bom, então ele falou isso. Outra coisa que ele também comentou, ele falou assim, cara, e por 3 vezes veio coisa na minha cabeça, e a ressonância tá tão boa, que vinha coisa na minha cabeça e você falava. Então eu falei assim, poxa, uma música, podia ser canto gregoriano. Aí você chegou para mim e falou assim, coloca o negócio gregoriano. Eu não falei nada para você depois do almoço, né? Mas foi isso que aconteceu. Aí você chegou e falou que, olha, nós vamos ter que fazer um negócio católico. E ele falou assim, e a minha mãe era super católica. E você depois chegou para mim agora e fala assim, não, apareceu 4 homens aqui com aquelas roupas tipo de padre, com capuz e com as cordinhas, parecia franciscano com as cordinhas do lado, tal, não sei o que, com aquelas roupas. Eram 4 e ficaram ali na porta, você falou ali, ficou na porta e falou, tem que fazer com água e com não sei o que. E não teve um atendimento, não sei quanto tempo atrás, que a mulher pegou e falou assim, eu estou vendo aqui 4 pessoas com a capa e com a cordinha do lado, e você pega e me fala hoje a mesma coisa? Rapaz, até arrepiei. Ele falou assim, será que esses daí é o que trabalha aqui? Eu falei, provavelmente, porque não é o que trabalha comigo. Mas se eles pediram para fazer só coisas com água e óleo ungido, para usar as coisas só da igreja, e assim foi feito. Então criou-se a harmonia que precisava criar dentro do que eles queriam que fizesse. Então, meus queridos, olha, foi maravilhoso. Para mim foi incrível. Para o Walter lá foi incrível, porque melhorou muito a mediunidade dele. Ele me ajudou demais também, então ajudou demais. Teve pessoas que saíram chorando de lá, mas colocando para fora as catarses que precisava, né? Colocando tudo para fora.
as coisas que precisava colocar para fora. Isso é ótimo sinal. Quando a pessoa chora de emoção, sabe? Ela não tem nem explicação porque ela tá chorando, mas ela tá chorando de alegria, porque sentiu energia, porque a coisa, sabe? Tá fluindo a coisa acontecendo. É muito satisfatório. Então eu diria para vocês que foi uma benção esse último atendimento aqui na cidade de Campinas, ou assim creio eu, né? Porque já estamos no final de novembro e logo já é dezembro e eu tenho que pegar minhas mudanças, minhas coisas, juntar tudo o restinho que tem nas caixas e mandar tudo embora. E aqui, as coisas aqui já tá tudo vazia já. Então, tanto de caixa ali ainda. Dá até para fazer uns bastidores aqui para vocês. Já que vocês estão aqui, vocês conseguem até ver como é que tá aqui. Olha só. Ó, aqui já tá tudo vazio minhas coisinhas. A lâmpada que eu uso para fazer a gravação e lá no fundo a caixa de papelão, que é para guardar o restinho de coisinha que tem. Olha só, tá vendo? Já estamos tudo indo embora, deixando para a pessoa aqui. E os que vierem morar aqui sejam muito felizes, né? Que Deus abençoe, que eles recebam muita graça, muitas bênçãos, muita felicidade, né? Ontem, inclusive, meu menino fez um buraquinho na tinta lá do quintal. Eu já arrumei, peguei uma massinha, passei uma massinha, já passei uma tintinha, para deixar bonitinho pro próximo morador que vier aqui, ele ficar muito feliz, para não ter que ficar com aquela coisa na cabeça. Tem um buraquinho ali, vamos ter que arrumar, sabe? Para tirar esse tormento da cabeça? Muito bem. Então era isso, gente. Então notícias maravilhosas, notícias tristezinhas com a da minha titia, que partiu, mas graças a Deus, convenhamos e convenhamos, que a senhorinha estava bem debilitada, estava bem coisa e precisava descansar, tadinha. Ela precisava descansar. E os filhos também, porque esse negócio de Alzheimer não é fácil, não é brincadeira. Alzheimer não é brincadeira. É você cuidar de um estranho dentro de casa. Porque a pessoa chega e fala, quem que é você? Tira a mão de mim, não aceita nada, cara. É um negócio terrível. Mas vamos que vamos. Vamos lá, começando com o negócio de dólar. Meus queridos, o negócio é o seguinte. Eu estava dando uma olhadinha aqui no câmbio tchaco e o peso argentino, a compra e a venda, deu uma esticadinha. A compra baixou bem para 1.170 e a venda foi para 1.450. Essa disparidade está acontecendo por quê? Porque o Banco Central da Argentina sentiu que já estava na hora de soltar como flutuante o câmbio argentino. E aí ele, com essas compras e vendas, sem saber exatamente o que está acontecendo, ele foi ficando com um pouquinho mais de risco, porque nem o mercado sabe se vão comprar mais ou vender mais. Então a compra da venda, ele dá uma elasticidade maior, por causa do Banco Central abrindo para que possam as pessoas fazer as compras e as vendas conforme o pregão. Não é aberto igual ao Brasil ainda, porque eles têm uma limitação de 2%. Dá 2% ele trava. Igual eu tinha comentado que deveria fazer, eles estão fazendo lá. Então eles colocaram uma limitação de 2%. Não pode subir mais do que 2%. Subiu 2%, trava, não pode ninguém vender mais ou comprar mais de 2%. E aí faz ele ficar trabalhando nessa outra parte, passa outro mês, aí 2%. Então eles estão fazendo de 2% por mês, a cada mês que pode ter o reajuste de subir ou descer. É um certo controle que tem, que eu acho que é funcional e muito bem-vindo. Parece que o pessoal de lá da economia da Argentina é bem mais inteligente do que do Brasil. Porque aqui esse negócio de liberar tudo aí, problema. O que não pode fazer é esse negócio de exploração. Então eu vou ficar de olho com a moeda argentina, por quê? Porque nesses próximos 2 meses, até virar o ano, até janeiro, tem que ficar de olho para ver o que está acontecendo na economia da Argentina, porque ela vai fazer toda a diferença em relação à do Brasil, por exemplo. O dólar aqui no Brasil, ele subiu um pouquinho, voltou para R$ 5,77, subiu 0,36. Então nós não sabemos, porque o feriadão cortou, vamos ver como é que vai fazer o fechamento dessa quinta e sexta-feira. Dizem que hoje vai ter a reunião do Lula com o Haddad para definir como é que vai ser os cortes. Eu ainda acho que vão enrolar mais um pouco aí. Não sei, mas eu acho que vão enrolar mais um pouquinho.
Bolsa de Valores da Alemanha está abaixo dos 19 mil, querendo voltar para os 19 mil, está 0 a 0 agora, nesse exato momento, mas ela esteve bem mais baixo. E está 18.996 agora, mas está querendo subir na 97, olha lá, já está querendo voltar para os 19 mil, que é na bolhazinha. Vamos ver como é que vai ficar isso aí. A Bolsa de Valores do Brasil subiu um tiquinho, 0,34, antes na terça-feira, e fechou em 128,197. Está melhorando de pouquinho em pouquinho, pouquinho em pouquinho, pouquinho em pouquinho. Mas de grão em grão a galinha enche o papo? Pois é, assim esperamos. Voltando para moedas para o Jornal da Infomoney. O peso argentino ultrapassa a marca de 1.000 pesos por dólar pela primeira vez. Mas, professor, o senhor falava que já estava mais do que 1.100 e pouco, 1.200, e aí você está falando que passou, é o oficial. Aquilo lá é do câmbio paralelo. E o câmbio tchaco é um câmbio paralelo, é de casa de câmbio. Esse daqui é o que o governo fala que é oficial. Essa é a primeira vez que a taxa de câmbio oficial se enfraqueceu em território de 4 dígitos, como resultado de uma depreciação controlada permitida pelo Banco Central. Então, que é aquelas questões do 2% ao mês, que foi permitindo essa desvalorização de 2% e 2%, e agora ele já está mais volátil e está mais livre para trabalhar. Vamos ver a cena do próximo capítulo, porque eu quero ficar acompanhando essa questão deles aí, certo? Muito bem. Jornal do Estadão. O Partido dos Trabalhadores, o PT, envia a Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados, pedido de arquivamento de projeto que anistia os condenados de 8 de janeiro. Olha, tem muita gente ali do 8 de janeiro que está preso, que não deveria estar preso, mas de jeito nenhum. Mas tem muita gente ali também que eu vou falar para você que não é flor que se cheira. A questão é o seguinte: eu não posso prender ou ser julgado. Poder pode, né? Porque aqui tá podendo, mas eu tô falando uma versão diferenciada, tá? Tipo, para fazer uma reflexão espiritual. Eu não poderia, vamos usar poderia, ser julgado, penalizado e condenado com crimes aonde a pessoa não fez nada, não matou ninguém, não fez nada, somente foi e quebrou alguma coisa material. Eu ser julgado muito mais pesado do que alguém que pegou uma arma na rua, saiu para assaltar alguém e matou alguém. Por incrível que pareça, essas pessoas estão sendo condenadas com mais intensidade do que alguém que faz uma atrocidade como essa. Eu não vejo justiça nisso. Pelo menos aos olhos humanos que eu tenho, eu não vejo justiça. Mas colocaram como algo, como se fosse um ato de terrorismo. E eles não querem. E o PT, olha só que ironia, né? Que hipocrisia. Eles não querem anistia. Só que é o seguinte: na época que a esquerda soltou bombas, fazia terrorismo, assaltava banco, até a Dilma, filha, você olha lá a condenação da mulher lá, a Dilma, se não tivesse anistia, ela já era para estar, já devia estar desencarnado já faz tempo, de tão tempo que ia ter que ficar na prisão, por causa da situação que tem. Então é tipo assim, eles aceitam anistia para eles dos tempos passados, mas eles não aceitam anistia dos tempos modernos. Como é que é cíclico a coisa? Para Deus ver se você vai querer a mesma justiça que você recebeu. Você vai querer a mesma coisa do que você recebeu? É um belo de um teste para o jacaré. E pelo visto, o jacaré não está passando no teste. E eu só observo e vou vendo as coisas e os testes da espiritualidade. Rezemos, meus queridos. Rezemos, porque o buraco é mais embaixo. Jornal da CNN. Brasil é o país que mais paga juros de dívida no mundo, aponta estudo. Que é isso? Tá vendo, professor? É o país que mais paga juros de dívida no mundo. Você tá vendo o que está acontecendo? Quem está pagando somos nós, o povo. Concordo com você. Porque se o governo está pagando, quem está pagando somos nós. Então é um absurdo, tem que abaixar os juros. Esse Campos Neto é bandido, ele é ruim. Pois é, rapaz, nossa senhora. Só que tem um detalhe que ninguém fala.
Quem que criou as dívidas no Brasil? Quem que fez um rombo e explodiu todas as contas públicas no Brasil? Eu lembro que o Fernando Henrique estava tentando zerar todas as contas. Eu lembro que o Temer estava tentando zerar todas as contas. Eu lembro que o Bolsonaro estava tentando zerar todas as contas. Tirando esse pessoal, quem que fez o rombo nas contas públicas? Quem está aí hoje? A esquerda. Porque para eles o importante é gastar, 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 gastar e gastar. Para ele o importante é dar salários altíssimos, maravilhosos para todos os funcionários públicos. Eu acho que o funcionário público tem que ganhar bem, concordo, mas não exageradamente. Um funcionário público ganhar 20 mil, 30 mil, sendo que mais 70% do povo ganha 2 salários mínimos, é difícil, né, cara? Não dá para engolir, não é? É muita discrepância, não é? Então é tipo assim, os 70% que passa fome é o que está pagando e sustentando o salário dessas pessoas. Não está meio fora do esquadro? Está meio errado isso daí. E aquele socialismo antigo que a gente escutava nas escolas antigo, bem antigo, quando eu era jovenzinho, aonde não poderia ter diferença de salários até 10 vezes. Então, se um salário mínimo é 1.500, não pode ter mais do que 1.000 e... entendeu? 15 mil. E olha que é um belo no salário, hein? Então, essas coisas que a esquerda perdeu a essência, não falam mais, porque agora eles estão ganhando muito mais. Então, não pode falar. Essa hipocrisia que eu não gosto, entendeu? Porque naqueles tempos antigos, se eles continuassem batendo firme em cima disso, aí eu ia ser um a favor. Eu ia falar assim, não, tá aqui a bandeira, vamos lá. Até eu agora vou lutar por essa bandeira. Porque isso para mim é justo. Para funcionalismo público, para essas coisas, para mim é justo. 10 vezes o salário, para mim é justo. Então, se tem um dono, vamos lá, o diretor da Petrobras ganha 60 mil. Se o cara da Petrobras ganha 60 mil, o menor salário tinha que ser 6 mil, até da faxineira. Diferença de 10 por 10 vezes. E nenhuma empresa deveria ganhar mais do que 10 vezes. Mas ele é o dono da empresa. O salário dele é 10 vezes mais do que o que menos ganha na empresa. Tá bom? Ele ganha como 10 funcionários. 10 vezes mais do que os funcionários. Eu acho isso justo. Tem gente que acha que não. Depois você pega salário. Depois paga a participação dos lucros, alguma coisa assim. Aí é outras coisas. O dono da empresa pode usar a participação dos lucros. Mas salário é 10 vezes. Acontece isso? Eu não vejo. Eu vejo faxineiras em lugares públicos de juiz, por exemplo, que era para ser justo, lugar justo. Pessoas que fazem limpezas de terceirizados, ganhando, como todos os brasileiros, até 2 salários mínimos e os caras 40 mil. Oxa, vai pra lá. Então, essas coisas que me deixam triste. Mas, realidade do mundo. Ah, e o Brasil paga um monte de juros. Mas quem que fez as dívidas? E quem que está explodindo as contas públicas ao ponto de nós termos um risco tão grande no Brasil que o governo pode chegar de um dia para o outro e falar assim, olha, eu não tenho mais dinheiro para fazer mais nada, porque ninguém quer me emprestar, porque é só venda de título. É só não vender mais título. Se o governo não vende mais nenhum título, ele não tem que pagar juros nenhum, 0 de juros. O governo só paga a dívida de juros porque ele criou dívidas. Ele gosta de criar dívidas. Ele faz dívidas. O problema é fazer dívida. E olha só o que fizeram agora. Jornal da Infomoney. O BNDES, que teve lucro, bastante lucro, e o Banco de Desenvolvimento da China, então o BNDES e o Banco de Desenvolvimento da China, firmaram o primeiro empréstimo em moeda chinesa. O Brasil foi e fez o quê? Pegou emprestado 5 bilhões da moeda chinesa, ou seja, 4 bilhões de reais da China, do Banco da China. Pegou 4 bilhões do Banco da China? Sério? Vocês estão de brincadeira? Acabou de ter lucro, para que fazer empréstimo?
Teve lucro, pega o empréstimo e usa o empréstimo. Não, eu vou pegar, vou ter lucro e mesmo assim eu quero dívida, porque o importante é fazer empréstimo. E não quer pagar juros? O importante é empréstimo, 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 empréstimo. Sério? Chega a ser ridículo uma coisa dessa. Mas está acontecendo. Notícias ao minuto. Lula e Xi Jinping assinam 37 acordos bilaterais. Esse aí do banco é um deles. Em meio à visita de Estado do presidente da China, Xi Jinping, ao Brasil, nesta quarta-feira, dia 20, ontem, no feriadão, os governos dos dois países assinaram 37 novos acordos bilaterais. O líder chinês foi recebido com honras militares pelo presidente Lula e a primeira-dama Janja no Palácio da Alvorada, residência oficial, e eles se reuniram às portas fechadas com a participação de diversos ministros de cada lado. Então, Brasil fechando e estreitando laços com a China como nunca. Pegando até empréstimo do Banco de Desenvolvimento da China sem precisar. E você sabe o que foi dado para ele? Olha que lindo. Folha de São Paulo. Xi, presidente da China, fez uma doação de um pedaço da Lua para o Lula em jantar no Itabaraty. Agora o Lula tem um pedaço da Lua para ele. A Lua lá. Antigamente vendia terreno no céu, agora estão vendendo terreno na Lua. E deu um terreno na Lua, um terreninho para você construir um negocinho aí. O Xi Jinping deu de presente um pedaço da rocha lunar durante o jantar de Itamaraty. É de praxe a troca de presente entre chefes de Estado em cerimônias como esta. E o Xi chegou ao Brasil para o G20 e hoje foi recebido pelo Lula e deu um pedaço da Lua pro cara. É um pedaço da rocha colhida no programa espacial chinês. Isso aí é importantíssimo, é algo assim simbólico, super simbólico. Ah, então não foi o terreninho, foi uma rocha? Foi uma rocha. E corajoso, hein? Porque normalmente essas rochas são radioativas. Será que o Lula vai ficar contaminado com isso aí? Corajoso, hein? Mas vamos lá, vamos fingir que não tem nada com isso aí. Isso é uma teoria conspiratória. Jornal da Infomoney, bem maluca por sinal. Elon Musk, que se cuide? Ponto de interrogação. Notícia do Infomoney, do Jornal da Infomoney. Rival chinesa da Starlink, fecha acordo para entrar no Brasil. Um dos acordos que foi feito ontem. Vamos vender o espaço e vamos cortar o Elon Musk daqui. A Space Sail, focada no negócio de internet via satélite, planeja iniciar as operações no Brasil em 2026. E o governo brasileiro nega retaliação a Elon Musk. Se tiver concorrência, eu acho bom. Agora, olha, a do Elon Musk tem que sair, só fica do chinês, problema, não é não? E eu só observo essa brincadeira. A China vai observar tudo no Brasil, cara. Rapaz, eu não sei o que vai virar, mas só sei que vai feder, mas vai feder de um jeito. Jornal da Infomoney. E olha como é que tá ficando, hein? O Brasil escolheu a China, já começou as retaliações. Presta atenção. Carrefour diz que vai parar de vender carne do Mercosul e ministro reage. Executivo global fez promessa em carta ao sindicato do setor agrícola francês na quarta-feira para ministro da Agricultura, o Carlos Favaro. Medida parece ação orquestrada. Em princípio parece mesmo. E aí? E aí eu só observo. E os caras não vão mais comprar carne do Brasil, o Carrefour? Não. E é um belo de um sinal que a Europa já está começando a boicotar todas as coisas do Brasil. E sem culpa de nada, hein? Somente porque falaram, olha, alguém fez um protesto, então vamos cortar. Por causa de um protesto, cortar? Uma coisa tão séria assim? Estranho isso, hein? E está realmente orquestrada. Jornal do Estadão. E olha como é que a Europa tá. Magnata da tecnologia adverte que a Europa será abandonada
Se perder a corrida da inteligência artificial. Se algo que está em alta no planeta da tecnologia, no mundo da tecnologia, é provável que Xavier Niel tenha ficado sabendo. O hacker que se tornou empresário é proprietário de um vasto império de telecomunicações. Faz parte do conselho de 5 membros de ByteDance, controladora do TikTok e um grande defensor de startups, contando com a queridinha francesa Mistral AI entre seus investimentos. O bilionário tem estado atento aos desenvolvimentos tecnológicos ao longo de sua carreira, mas ele também viu a Europa ficar atrás dos Estados Unidos e da China em termos de inovação. A Europa produziu algumas startups promissoras em meio ao frenesi da inteligência artificial generativa, como a Mistral AI e a Aleph Alpha. No entanto, a região terá que fazer muito mais para acompanhar a corrida global de inteligência artificial. Se a Europa não fizer isso direito, ela se tornará um continente muito pequeno e abandonado por algumas gerações. E aí? Rapaz, que pancada que deu em cima dele, hein? Eu só observo. Estão falando atrás de falando que vai ser destruída a Europa e eu só observo. E os sinais vão aparecendo, soltos por aí. Jornal Isto É. Iraque inicia o censo mais perigoso do mundo. Como assim censo? Sabe o que esses caras estão fazendo? Eles mandaram um toque de recolher. Ninguém pode sair das suas casas durante 2 dias. Porque vai passar pessoas nas casas de todo mundo para ver quantas pessoas tem, como é que eles são, o que eles são, fazer um censo. Que religião você é, o que você é, o que você deixa de ser e tudo mais. E aí? E eles receberam instrução para não ir para o trabalho e nem para a escola. Tem que ficar em casa lá. Rapaz, Bagdá está em risco de fato, hein? Rapaz do céu. Um censo desse? E vão estar com seus tablets. São 120 e 140 mil recenseadores treinados que apresentarão mais de 70 perguntas para cada morador. Imagine só a cena. O cara chegando, fala, você não pode sair de sua casa, nem para trabalhar, nem para estudar. E aparece alguém com um computador e começa a falar, qual que é o seu nome? Que idade você tem? O que você tem aqui na sua casa? Tem televisão? Você tem isso aqui? Você trabalha com o quê? Você faz o quê? Quantos filhos você tem? Qual que é a idade? O que faz? E não sei o quê. Qual que é a sua religião? Rapaz. Tem gente radical lá, hein? Vai dar ruim isso daí. Por isso que tá falando que é uma coisa assim bombástica lá. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Jornal Reuters. Estados Unidos vetam resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre cessar-fogo em Gaza. Ou seja, os Estados Unidos pediu cessar-fogo em Gaza e vetou. Falou que não vai acontecer porque não é do jeito que eles querem. E o Hamas estava querendo que o cessar-fogo lá fosse devolvendo os presos, as pessoas que estavam presas. Só que eles não aceitam isso e não querem fazer isso. Por que será que eles não querem? Posso falar para vocês? Eu acho que já está tudo morto. Acho. Quem acha não sabe, mas vejamos as cenas do próximo capítulo. Então, vocês estão entendendo a responsabilidade que é de um conselho de segurança? E você sabe o que aconteceu? Jornal AFP. Donald Trump escolhe Mattel como embaixador das nações da OTAN. O embaixador da OTAN é o cara que veta ou não essas coisas. E o Donald Trump diz que ele é o fidel escudeiro para importante cargo de embaixador da Aliança Atlântico Sul. Atlântico Norte, né? E aí? Rapaz... E aí ele falou que América em primeiro lugar. Esse negócio de América em primeiro lugar não é nada bom. E parece que o Biden, antes de sair, quer explodir o planeta. Jornal DW Brasil. Kiev inaugura uso de mísseis britânicos em território russo. Eles usaram
Em dia anterior, mísseis dos Estados Unidos. Os russos disseram que para usar aqueles mísseis dos Estados Unidos precisaria ter conhecimento de como usar, porque senão eles não teriam como usar. Então os americanos estavam ajudando a eles soltar os mísseis contra a Rússia. E agora a Ucrânia dispara armamento um dia após extrair os mísseis de longo alcance da fabricação americana contra alvos além de suas fronteiras. Os Estados Unidos autorizam o uso de minas terrestres pelos ucranianos. Então presta atenção. A Ucrânia disparou mísseis da Inglaterra, do Reino Unido, contra a Rússia. Já tinha disparado dos Estados Unidos, agora disparou mísseis do Reino Unido. E os Estados Unidos... Vamos para outra matéria que faz o vínculo com aquela lá. Jornal Isto É. Estados Unidos entrega minas, aquelas que põe no chão, antipessoais à Ucrânia por causa de mudança de tática da Rússia. Então, para tentar explodir o pessoal que tiver, os soldados que estiverem andando pelo chão, para explodir as pessoas que estiverem andando por ali. Eu só observo. Então, os Estados Unidos está dando minas, mísseis, agora também está usando mísseis da Inglaterra, do Reino Unido, só piorando, só piorando, só piorando. E aí, jornal Euronews, danos em cabos submarinos foram sabotagem, afirma o ministro da Defesa alemão. O ministro da Defesa alemão falou que foi sabotagem de fato, e não foi algo natural. Agora fedeu, porque agora a Alemanha vai para cima. Mas aconteceu com a Finlândia, mas também está tudo junto. Ou seja, agora atingiu a OTAN por todo. Agora a OTAN entrou na guerra, moço. Estamos numa outra fase da guerra. É outra coisa, outra realidade. Jornal Notícias ao Minuto. A Alemanha estabelece plano para se preparar para possível guerra mundial. Acabou, moço. Já está aí. Quem que não está entendendo? O povo não está entendendo? Não está querendo acreditar? Não está querendo aceitar de jeito nenhum? Como é que é isso? Os alemães estão sendo alertados para se prepararem para a possível guerra de uma guerra da Terceira Guerra Mundial se tornar realidade. Jornal DW Brasil. Estados Unidos e aliados fecham embaixadas em Kiev. E a Ucrânia acusa a Rússia de ataque psicológico. Os Estados Unidos foram os primeiros a adotar as medidas após a Rússia prometer retalhar ataque ucraniano com mísseis balísticos dos ATACMS. Dias antes, o governo Biden havia autorizado o uso de armas de longo alcance contra o território russo. E outros países estão fechando as suas embaixadas também lá em Kiev. E aí? E aí pergunto eu, e aí? Se está fechando, é porque eles estão sabendo que vai ter ataques gigantescos, monstruosos e sem precedentes. Então, meus queridos, vejamos as cenas do próximo capítulo, porque a coisa vai feder. Feder e feder. E para a gente encerrar com chave de ouro, é uma matéria que eu deveria ter colocado no começo por causa do falecimento da titia, né? Mas vamos ficar para o fim para a gente fazer o encerramento. Metrópolis, Jornal da Metrópolis. Papa Francisco quer ser enterrado como pastor em caixão de madeira. O Papa quer ser enterrado como um pastor e discípulo de Cristo, e não como uma pessoa poderosa desse mundo, diz mestre de celebrações. Tudo bem. Mas os santos que eles colocaram no planeta é tudo enterrado com caixões de pompas. Até os padres e bispos são, nas próprias igrejas e tudo mais, e a dele vai ficar num caixotinho. É bonito de se ver, mas não acredito em acontecer. Pode acontecer com ele. Ele está tentando mudar essa realidade para todos. É porque ele é um franciscano.
Mas não é a realidade de todos os outros. A partir do momento que tirar esse Deus que foi criado pela igreja como representante de Deus, porque a função do Papa é ser como se fosse um profeta de Deus, só que sem dons, né? Deveriam escolher os papas conforme os dons, e não porque votaram e acharam que era melhor esse. Eu só observo. Meus queridos, o trem tá ficando feio. Parece que o Natal desse ano vai ser com bastante fogos de artifício. Só que não se engane. É de artifício bélico, explodindo. Quem sabe o cogumelo surja pelos ares. Eu não quero ver isso. Espero que não. Mas tudo indica que nós vamos caminhar por esses caminhos tortuosos, tristes e horríveis. Que Deus abençoe a todos. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.